Olá, sejam bem-vindos ao Lilás Podcast. Esse é o nosso primeiro episódio. Eu sou a Laís. Eu sou a Liliane. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Um podcast onde a gente vai estar falando sobre diversos assuntos, né? Levar conhecimento para vocês, testemunhos de vida. E hoje nós vamos estar aqui com a Ellen. Ela é psicóloga. Tudo bem, Ellen? Tudo bem, meninas? Muito Tudo obrigada bem. pela sua participação, por ter aceito o nosso convite, tá? Vai lá. Isso daí, nós somos muito felizes. Sim. Né? A Ellen faz um trabalho incrível, né? Uma psicóloga maravilhosa. E nós sabemos a importância, né, Ellen, de você cuidar da sua saúde. E muito se fala na saúde física, né? O pessoal se preocupa muito com a questão da aparência, o que também não é errado, é ótimo, mas... a saúde emocional, o que está dentro é muito importante para que se reflita para fora, né? E a Ellen vai falar sobre isso. É isso aí. Saúde mental, é isso aí. Saúde mental. Ellen, para a gente começar, eu queria ver com você, assim, os pilares, né, assim, da depressão. É dividido entre ansiedade, síndrome do pânico, é tudo a mesma coisa? Como que funciona? Assim, uma pessoa com depressão, ela pode ter uma só ansiedade, sofrer só de ansiedade? Bom, primeiro eu quero agradecer por esse convite. Em algum momento a gente já conversou que eu gosto muito de podcast e vim participar de um podcast é uma experiência muito bacana, né? Porque até então eu era espectadora ali, telespectadora, na verdade, né? Assistindo, e hoje tá aqui podendo participar com vocês. É muito especial e eu acredito muito no compartilhar de ideias, né? O dividir aquilo que a gente sabe. Então, vir falar de saúde mental para mim é sempre um prazer e uma alegria, porque às vezes é uma ideia, é uma palavrinha que muda a chave, muda a forma da pessoa pensar ou pelo menos começar a se questionar. E daí... tudo pode acontecer, né? Uma transformação, uma qualidade de vida mais assertiva. Então, começando, Liliane, pelo que você me perguntou, a gente tem que fazer algumas separações. Depressão é depressão, ansiedade é ansiedade, transtorno de ansiedade é uma coisa, depressão é outra coisa, e pânico também são coisas diferentes. Porém, eles podem sim coexistirem. Então, você tem episódios de depressão em que a pessoa, em algum momento, há a comorbidade aí da ansiedade. E a pessoa também acaba desenvolvendo ansiedade. Mas, necessariamente, quem tem depressão vai ter ansiedade? Não. Ou quem tem ansiedade vai ter depressão? Não. Então, quando a gente fala de saúde mental, uma resposta que nem sempre as pessoas gostam, mas é real, assim, depende. Depende muito. Depende do histórico, depende da pessoa, depende do contexto de vida. Eu acho que a gente, quando faz essas conversas, a gente sempre tem que tomar bastante cuidado, assim, para não rotular, né? A ideia não é que no final as pessoas terminem falando, eu tenho isso ou eu tenho aquilo, esse não é o objetivo, mas é de compartilhar o conhecimento para que, se a pessoa tá percebendo que tem alguma coisa que não tá legal, uma tristeza, falando de depressão, né? Uma tristeza profunda, sem muito um motivo aparente, uma apatia. Quando a gente fala de depressão, a gente tá falando de uma apatia, de uma desesperança. Perceba que não é uma tristeza porque aconteceu alguma coisa e aquilo me chateou profundamente. Não. Muitas vezes a gente pergunta pra pessoa, você consegue me dizer por que você tá assim? Não. Mas, Ellen, isso também não tira a possibilidade de que talvez algum momento, algum trauma, alguma coisa que a pessoa passou, levou ela a ter essa tristeza que daí vai alimentando, vai alimentando. Né? Sim, exatamente. Por exemplo, uma pessoa que passa por um luto.
uma tristeza profunda. Mas se aquilo não for trabalhado, não for cuidado, e a ideia não é que deixe de sentir a tristeza. As emoções, elas fazem parte de quem nós somos. Eu gosto de um psiquiatra que fala que as emoções, elas dão cor e sabor à nossa vida. Mas se isso não é tratado, isso pode evoluir. Uma tristeza que começou por uma perca de emprego, por exemplo, que mexe com as nossas estruturas, que mexe com uma família. Se não tá tratada, se não cuidar dessa tristeza, pode sim evoluir para uma depressão. Como pode uma preocupação extrema, um medo extremo, pode evoluir para um transtorno de ansiedade. Quando que a pessoa tem que ficar atenta, né? Assim, eu acho que eu tô passando dos limites, eu tô sentindo muita tristeza, ou eu tô me tremendo demais, ou eu tô muito nervosa. Quando que ela tem que, sei lá, que seja um alerta e procurar ajuda? Tá, Né? Vamos, pra gente falar um pouquinho didático, separar depressão. Uma pessoa que pode estar com sintomas depressivos. Eu gosto de falar sintomas, porque até que se diagnostique de fato uma depressão, calma, mas são sintomas, né? Então, comendo demais, alterações no sono, a pessoa dorme. Dorme 8 horas, mas tem muita vontade de dormir. E aí, na depressão, algo que é bem pontual é a perca do prazer. Por exemplo, uma pessoa amava jogar videogame. Tinha prazer naquilo. Aí o videogame Perdeu a graça. perdeu a graça. Uma pessoa amava sair com os amigos, trabalhou a semana inteira, final de semana queria sair com seus amigos para distrair, para descansar. Ver os amigos já se torna um peso e não tem mais esse gosto, essa vontade. E a apatia, né? Um sentimento aí de uma tristeza. Não é a tristeza assim por motivo específico, é uma apatia, sem vontade. Algumas pessoas que passam pela depressão relatam que é como se a vida ficasse preto e branco, sem cor, como um filme preto e branco. A comida não tivesse tanto sabor, né? A vida perde Uma sensação a cor, de a graça. desesperança, mesmo, assim. Isso, e aí um outro fator que é muito importante a gente verificar na depressão é o sentimento de desesperança. Então, a pessoa não consegue ter uma perspectiva de futuro. Ela, às vezes, está num trabalho muito legal, às vezes ela vive bem na família e tudo bem, mas ela não tem perspectiva de futuro. Você fala pra ela, você se vê daqui 2 anos como? Ela não consegue te dizer como que ela se vê. Não há futuro. E o problema da desesperança, né? Quando o quadro começa a evoluir, e aí a gente tem uma depressão instaurada mesmo, são os perigos, né? Da pessoa perder o sentido da vida. E aí evoluir, às vezes, para pensamentos de morte e não ver mais sentido naquilo que ela faz. Exato. Ellen, com a pandemia, né, nós sabemos que aumentou, né, o número de casos. Eu acredito que porque muitos de nós talvez nem se conhecesse, né? Porque você não tinha tempo para você parar, para você se analisar, para você pensar. E aí muitas pessoas nesse período que tinham que ficar em casa, enfim, algumas perderam o trabalho, se pegaram, né, se analisando, pensando justamente daqui a 2, 3, 4, 5 anos, né, o que vai ser da minha vida, enfim. E aí houve um número maior, né, de casos de depressão, Sim. que levaram à síndrome do pânico, né? Enfim, sobre essa questão, você acha que isso já existia antes, mas que talvez por esse ponto das pessoas não terem esse tempo de se autoanalisar, elas não percebiam?
Ou a pandemia de fato contribuiu para que as pessoas desenvolvessem ansiedade, enfim? Eu acho que são as duas coisas. Vou dizer por quê. A pandemia, ela é um estresse, assim, é uma catástrofe que impacta a sociedade. Então, ela colocou em xeque aquilo que a gente, como sociedade, entendia que era o jeito certo de trabalhar, era o jeito certo de viver. Ela veio e abalou as nossas estruturas. A gente, como sociedade, penou com isso, assim. Todo mundo teve grandes perdas. Aquilo que a gente considerava que era base, que era sólido, de um dia para a noite, se foi. Fora que tivemos os impactos financeiros. Exato. Pessoas perdendo emprego, crianças que perderam, assim, muito da qualidade de ensino, crianças que não tinham como estudar online. Então, é uma situação de um estresse gigante. Isso vai trazer depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, pânico. Sim, pode acontecer. Lembrando também que é normal você sentir, né? Ansiedade, você ter medo. Sim, são sentimentos que fazem parte da vida. Fazem e parte. nós temos que nos permitir sentir. Exato. O que nós não podemos, de fato, é alimentar, né, esses o excesso desses né? sentimentos, né? Esse é o perigo. Eu vou falar dessa diferença, mas só concluindo da pandemia. Então, assim, foi algo que ninguém esperava. Quando a gente vive uma situação que a gente não espera, a nível pessoal já é difícil, a gente viu o que é a nível global. Então, acredito que a pandemia traz uma série de questões, principalmente de ansiedade. Sim, dados da OMS, né? A gente teve um acréscimo de 25% em questões de ansiedade e de depressão. Agora, será que esse número cresceu porque as pessoas já tinham questões? Acredito também que sim. Porque, de novo, estava todo mundo vivendo a sua vida normal, sem olhar para nada. Famílias, casais que não se conheciam, vivendo talvez 10 anos juntos e, de repente, eles têm que ficar juntos, de verdade. Tanto que teve um número, né, assim, De divórcio. alarmante de divórcios, né? Então, a pandemia, ela fez, né, a gente olhar para dentro. No olhar para dentro, eu acredito que tiveram pessoas que viram coisas que não haviam percebido ao longo da vida, né? E por conta desse estresse, de tudo que aconteceu, ativa em nós. A pandemia ativou muito medo, muita preocupação. Mas entendo também que talvez pessoas que viviam de forma saudável, mas que pela situação desenvolveram quadros de ansiedade e depressão. Fazendo um comentário sobre as emoções, medo é uma emoção. E é uma emoção necessária pra gente. É um alerta, É né? um alerta. Se a gente não tivesse medo, a gente não viveria por muitos anos, né? Quando a criança é pequenininha, o que a gente fala pra ela? Não bota o dedo na tomada. Então, a ideia de medo, ela vai sendo construída, né? Faz parte. A ansiedade é emoção também. Faz parte. Por exemplo, vou apresentar um trabalho. Se eu não me preparar, se eu não ler sobre o assunto, se eu minimamente não pesquisar, quem são as pessoas que vão estar lá? Com quem que eu vou conversar? Eu posso chegar na hora e não conseguir desenvolver. Então, a ansiedade ela é importante para que eu me prepare. A ansiedade tem a ideia de futuro. Então, tal dia, eu vou lá conversar com as meninas, eu vou me programar, eu vou me preparar, o que eu tenho que pensar.
Ótimo. O problema está quando medo e ansiedade começam a passar dos limites. E o que é esse passar dos limites? Atrapalha a minha rotina diária. Então, por exemplo, fui convidada para falar num podcast. Não consigo aceitar o convite de tão nervosa que eu fico. Trava, né? Travo. Vou apresentar lá, fazer uma apresentação para algumas pessoas no meu trabalho. É dia de reunião, chega a minha vez de falar, começo a passar mal, não consigo. Então, quando essa ansiedade passa, começa a me atrapalhar a desenvolver as minhas rotinas diárias, aí a gente precisa ligar o alerta. Mais um exemplo. Preocupação, um pouco de medo de sair de casa. A gente vive, né, questões muito sérias de violência. Ok, a gente deve se prevenir, né? Não anda com o celular na mão na rua, não anda muito tarde, essas coisas. A gente se previne. Mas quando uma pessoa já não começa a não querer sair de casa. Aí, quando esses medos, preocupações começam a afetar a minha rotina e me impedir de fazer algo que eu costumava fazer, aí a gente liga a luzinha. É um medo excessivo, assim, aí a gente tá falando agora de ansiedade. É um medo excessivo de que uma catástrofe aconteça. Sim. E é um pensamento sempre de vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. E o medo, ele acaba sempre levando a um outro medo, né? Sim. Porque o que você percebe é que muitas pessoas começam a desenvolver ansiedade e aí ela tem medo de falar, de contar, porque ela tem medo de que, de fato, seja isso. E ela vai ter que lidar com isso, ela vai ter que enfrentar, né? E às vezes a gente tenta fugir da nossa realidade, daquilo que nós vivemos, passamos, né? Mas é necessário, né? Para o nosso crescimento, para a nossa evolução como seres humanos, como pessoas, né? E até para você conviver e ajudar o próximo. Então, assim, acho que a questão do medo é muito essa. Ele acaba levando a outros medos, né? O que também eu não sei, desencadeia aí uma loucura, um turbilhão de coisas. Tem uma frase, Laís, que eu gosto muito, que é do Jung, que fala: quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Essa é uma frase que eu gosto dela desde quando eu fiz faculdade, mas especificamente essa semana tem sido uma frase, assim, que tá bem em voga para mim, porque às vezes é muito difícil a gente olhar para dentro. Exato. A gente encontra coisas que não são legais. Sim. Eu falo de saúde mental, eu sou uma entusiasta da saúde mental. Eu acho que as pessoas devem sim olhar para dentro, mas eu não digo que é fácil e nem que é gostoso. Porque quando a gente olha e vê, por exemplo, os medos, assumir as nossas fraquezas e assumir que a gente não é tão super poderosa como a gente quer acreditar. Mas se a gente encarar esses medos, se a gente encarar essas questões, é a possibilidade de fazer diferente. É a possibilidade de despertar. Então, aquilo que era uma dor pode ser uma transformação. As pessoas têm muito receio, né, de assumir: estou tendo sintomas de depressão. Estou com sintomas de ansiedade. E aí acabam guardando. Só que guardar não faz o problema desaparecer. Gente, é igual uma casa. A gente varre, se não pegar a pá, pegar o lixinho e jogar no lixo, colocar debaixo do tapete, não vai fazer. Ele vai sumir da sua vista um tempo. Mas a sujeira tá ali. E tá se espalhando, E tá se espalhando. E criando outras coisas. No começo, piora, né? Vai piorando. Pra não perder o gancho, assim, da ansiedade. Tem sintomas físicos da ansiedade, Ellen? Sim. E
além desses pensamentos muito acelerados, de preocupação, pensamentos que ficam ali insistindo, e se não vai dar certo, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, a ansiedade tem muito uma característica de, eu digo, transbordar pro físico, né? As pessoas que convivem aí com um transtorno de ansiedade vão falar de palpitação, dificuldade de respirar, sudorese nas mãos, né? Tremores nas extremidades, então tremores nas mãos. E aí, fora as outras questões, como dores de cabeça, dificuldade de memória. Então, a ansiedade, as pessoas começam a ficar extremamente agitadas. Fazendo uma diferenciação, quando a gente fala de ansiedade, a pessoa tá sempre agitada. Agitada. Não consegue dormir, não consegue parar, não consegue descansar. Na depressão, há uma lentificação motora. A pessoa não tem disposição. Não tem vontade. Ou seja, um para demais e o outro Acelera demais. E como tem tudo de uma vez? Boa pergunta. Aí é hora da gente procurar um profissional. Gente, sem medo de procurar um profissional da saúde, porque a gente procura o profissional quando dói o braço, procura o profissional quando o joelho começa a doer. Não é diferente, a nossa mente adoece. E por que adoece? Porque a gente é fraco? Não. Porque, a gente tá no mundo vivendo em relação com as pessoas, porque nós temos as nossas questões. Sim. E tá tudo bem procurar ajuda, mas o que acontece as pessoas não procuram ajuda, e aí quando vai procurar, aí já é um transtorno de ansiedade generalizado, a depressão já tá ali instaurada, ou já evoluiu, quando a gente fala de ansiedade, já evoluiu para um transtorno de pânico. Então, porque a gente teve vergonha, às vezes, de falar. Vergonha de contar o que estava sentindo. Medo, né? O pânico seria o ápice, assim, desses transtornos? Não considero. Eu não vou dizer que ele é o ápice de porque o transtorno de pânico, ele tá dentro de um quadro de transtornos de ansiedade. Transtornos de ansiedade, gente, acho que vale falar isso. Tem vários. Vários. Eu tô trazendo aqui da perspectiva da transtorno de ansiedade generalizada, tá? Mas tem muitos outros dentro desse quadro. O pânico é um deles. E o pânico, diferente do transtorno de ansiedade generalizada, ele tem uma característica que é: vou morrer. Além dos sintomas que são extremamente físicos, difíceis, assim, não é mais uma palpitação, é um aperto no peito e a pessoa tem certeza que ela tá infartando e ela vai morrer. No pânico, a gente te encontra um pensamento de vou morrer ou vou enlouquecer. O medo de enlouquecer, né? É sempre assim, um pouquinho mais profundo. E o pânico, ele pode surgir a qualquer momento. A gente fala da ansiedade, e às vezes a gente ouve as pessoas falando assim, deu gatilho. Aí viu alguma coisa, né? Ouviu alguma história e aí já ficou nervoso e tal. Deu ali os sintomas de ansiedade. Mas quando a gente fala de pânico, o ataque de pânico não tem hora, às vezes até de noite. A pessoa tá dormindo e ela começa a ter esses sintomas físicos e esses pensamentos: eu vou morrer, eu tô tendo um infarto. E o porquê que se dá isso, Ellen? Assim, existe uma explicação, né? Porque, como você falou, às vezes tem um gatilho, né? Você passou por algum trauma, alguma situação na infância, porque naturalmente os traumas vêm, né, da nossa infância, enfim. E aí, na fase adulta, algo parecido, alguma situação te lembrou e aquilo foi o gatilho. Aí, no caso da crise, né, do pânico, do transtorno do pânico, você falou que não tem. A pessoa pode estar dormindo e, de repente, ela acorda com uma crise de pânico. Mas como que se dá? De onde vem? Tem uma explicação?
Vem talvez de uma ansiedade que não foi tratada, de um trauma que não foi tratado. Aí depende. Aí é investigar. Aí é ver o que tá acontecendo. Procurar um profissional. Aí é procurar profissional. Que ritmo de vida essa pessoa leva? Que vida que ela leva? Como que tá a saúde física dela? Você começou falando da saúde física, né? E eu acho que a gente olhar para a saúde física de uma perspectiva da saúde mental, ela é bem importante. Porque quando a gente tem uma boa qualidade física, a nossa mente é impactada diretamente. Então, comer bem, fazer exercício físico, não é historinha, não é, assim, faz Vaidade, a diferença, né? não é O vaidade. exercício físico, ele libera hormônios, né? Libera. Até que, assim, às vezes a pessoa toma um remédio pra liberar, pra ajudar na depressão, na ansiedade. Só que o exercício físico, ele ativa, né, esses hormônios do bem, digamos assim, que eu não sei falar tecnicamente, Sim. né? Faz muito bem a gente buscar ter qualidade de vida física boa, né? Então, precisa entender. A pessoa... O pânico não vai surgir do nada. Sim. Pode ser um trauma passado, pode ser uma depressão que não foi tratada, ou uma ansiedade que não foi... Geralmente uma ansiedade que não foi tratada. Pode ser um esgotamento. A pessoa chegou no seu limite, Sim. né? E geralmente as pessoas esperam quando estoura mesmo, aí buscar ajuda, né? É o que nós vimos muito hoje, pessoas que acabam trabalhando em determinadas áreas, funções que elas não sentem prazer, que elas não gostam, né? Que elas não se sentem bem. Mas aí, enfim, por questão de salário e financeiro, ela vai levando e aquilo vai por anos, né? Por anos, e aí ela chega a esse esgotamento, né? Exato. Isso pode desencadear um burnout? Sim. Né? Essa falta de realização profissional, trabalhar numa coisa que não gosta, né? Numa determinada profissão. Sem dúvida. O burnout é a explosão, né? Queimou. E aí a gente, quando fala de burnout, tá falando no contexto de trabalho. Sim. Né? Então, uma pessoa que faz uma função que ela não gosta, ou funções de muita pressão, né? Pessoas que trabalham nas áreas de cuidado, então, geralmente de saúde, né? Saúde, educação também, áreas de cuidado. Se a pessoa não cuidar, se aquilo começar a sobrecarregar a mente dela, vai estourar de alguma forma. Ou estoura como um burnout, ou ela tem uma doença física. Ou ela começa a travar. Então, nos relatos de burnout, assim, a pessoa senta pra trabalhar e de repente ela trava. Sim. Aquilo que ela faz o dia inteiro, de repente ela é como se ela tivesse um branco. Esquecimento, né? Tá acostumada a fazer aquilo todo dia e aí apaga da mente. É complicado. E aí o burnout só tá ligado à vida profissional, ou não? Pode dar em algumas outras áreas das nossas vidas. O burnout, ele tem uma conexão com vida profissional, com trabalho. É mais conectado nessa parte. Isso. Entendi. Por isso é importante a questão de procurar, né, ajuda da autoanálise, né, do autoconhecimento. Porque muitas pessoas, infelizmente, têm preconceito, né? Apesar de muito hoje nós já ouvirmos falar sobre a questão da saúde emocional, né? Principalmente nas redes sociais, mas ainda existe esse tabu, né? Ainda existe esse preconceito. Sim. Como você falou, eu não sou louca, né? Logo que vem, não, mas eu tô bem, eu não sou louca, eu consigo resolver, eu consigo lidar com as minhas emoções. E nem sempre é assim, né? E eu até acredito que eu acho que toda pessoa, de verdade, ela deveria, em algum momento, fazer terapia, gente. Porque sempre você vai encontrar alguma coisa, é muito importante. Você vai encontrar, é incrível. Gente, você é incrível, assim. Façam terapia, gente. Olha, eu não acho que todo mundo deveria fazer terapia, mas, por exemplo, quando
e nem eternamente. Sim. Eu acho que terapia são coisas pontuais, Aham. né? Mas em algum momento todo mundo poderia experimentar, assim. Deixa eu ver, o que é isso? Pra dar uma, né, olhar pra vasculhada, dentro. isso. Né? Tem gente que consegue elaborar bem as suas questões. Tem gente que consegue, né? Que consegue ali lidar com o que sente. Mas se não conseguir, faz por um momento, né? A gente não precisa esperar estar completamente adoecido Exato. para buscar um psicólogo ou um psiquiatra. Então, às vezes, gente, eu recebo pessoas que estão com problema no trabalho, uma dificuldade de relacionamento com o chefe ou com a equipe. Ellen, não sei lidar com ele. O que é muito comum. O que é super comum. Pode trabalhar isso na terapia? Pode. Eu costumo dizer que terapia não é só história triste. Exato. Sabe? Às vezes eu ouço pessoas que vêm pra contar conquistas também. E agora, como é que ela lida com essas conquistas? Porque é uma mudança de vida, Porque né? é uma mudança de vida. Então, vou buscar terapia só se eu tiver depressão e ansiedade? Não. Tô com dificuldade de me relacionar com o pessoal do meu trabalho. Ellen, tenho dificuldade de falar em público. Posso fazer uma terapia por um tempo para tentar entender da onde que vem a dificuldade? Será que eu consigo traçar algumas estratégias para falar melhor, para conseguir participar em público? Ótimo. Saúde mental é saúde, não é só a doença. Então, acho que, é claro, né, gente? Melhorou muito. A gente fala muito hoje de saúde mental. Hoje a gente tem até o Janeiro Branco para falar de saúde mental. Isso é maravilhoso. Mas é importante que a gente vá desconstruindo, assim, esses tabus, esses preconceitos, a começar de nós. A começar de nós. Antes de estudar psicologia, eu era uma pessoa que falava, terapia? Pra quê? Não sei. É preciso? Eu era essa pessoa. Até que eu encontrei uma depressão. Não era comigo, mas era alguém muito próximo a mim. E aí eu fui entender que era isso. E que era um adoecimento. E que precisava ser tratado. E é aí que eu entro no universo da psicologia e vou aprofundando até que fui estudar. Mas eu também achava que não era preciso. E não é assim. As nossas emoções, se não cuidadas, elas adoecem. E o objetivo não é que você vá fazer terapia para você ficar imune à tristeza ou imune às outras emoções. Não é isso. É para que você aprenda a lidar. Administre, né? Administre. É para que você entenda qual que é a sua crença sobre si, sobre o outro, o mundo e sobre o futuro. Porque aquilo que você acredita sobre você, sobre o outro e sobre o mundo é a forma como tá regendo aí a sua vida. Então, a terapia é aprendizagem, é aprender sobre nós. E por isso que eu gosto tanto dessa frase, quem olha para dentro desperta. Até porque, Ellen, quando você se descobre, quando você entende quem você é, a sua identidade, porque cada pessoa ela tem uma história, gente, ela tem, enfim, ela veio de um contexto diferente, ela teve uma família, ela teve uma formação diferente, por mais parecido que às vezes possa olhar e falar, a vida da Ellen é muito parecida com a minha, mas não. A Ellen é a Ellen, a Laís é a Laís. Exato. E isso é importante, você se conhecer. Porque eu vejo muito hoje em dia a questão da comparação, principalmente com relação às redes sociais. E quantas pessoas têm entrado em ansiedade por conta dessa questão da comparação. Sim. Exatamente. Né? Porque eu tenho que ter o mesmo nível de vida de fulano, eu tenho que ter a mesma beleza de fulano. Mas fulano inalcançável. não gosta de mim ou não me aceitou, enfim. E a pessoa acaba o mundo dela. Né? E assim,
É tão sério isso. E as pessoas adoecem mesmo por comparação. Eu atendo pessoas e essa é das situações que a gente mais trabalha, né? Porque a gente bota muito foco, assim, na depressão e na ansiedade, só que antes do diagnóstico, a gente teve muita comparação, sabe? Teve muitas outras coisas aí que... Muitas emoções não tratadas. Muitas emoções não administradas, não cuidadas. Não conseguir... A pessoa, às vezes, não consegue perceber que ela tá se comparando o tempo inteiro. Eu vou trazer um exemplo meu. Eu gosto de trazer alguns exemplos, assim, meus, gente, porque a gente é gente, né? Sim. E acho que isso é bem importante. Eu tava correndo... bem no comecinho, quando eu comecei a correr. E aí, eu tô correndo e felizona porque tinha conseguido correr um tanto que até então eu não tinha conseguido. E aí, eu tô lá e no final da corrida falando, Ellen, isso aí, legal, consegui, ótimo. Nisso passa uma menina, eu tô indo, ela tá vindo e ela tá correndo e pulando corda. Uau. Na hora. Mas assim, foi um segundo. Ah, isso aí que é treino, né? Não o meu treininho de 2 minutos que eu tinha corrido e já tava feliz. Se eu acato esse pensamento, como muitas vezes eu acatei aquilo que eu tinha acabado de fazer e eu estava super feliz com o meu feito. Gente, eu acho que eu devia ter corrido 2 minutos mesmo. Nada muito além do que isso. Eu tava bem no comecinho. Se eu acato essa ideia, isso é que é treino, não o meu treininho. Não esses 2 minutos. Eu estou me comparando. Eu estou desvalorizando o que eu faço. E aí, os meus 2 minutos vão ter valor? Não vão mais ter valor. E às vezes nem as suas 24 horas, porque aquilo acaba com o seu dia. Exato. É um exemplo, assim, ali. Mas eu poderia acatar isso e tentar correr no outro dia? Não, porque tem alguém que corre e pula corda. O que eu vou fazer só com um par de tênis e um sonho? Não, né? Mas aí, na hora, eu falei, epa, isso é comparação. E eu não vou pegar. Esse pensamento eu não vai criar, como eu tenho algumas pessoas que dizem, não vai alugar um triplex na minha cabeça. Mas ali eu tive um super exemplo do que é a comparação. Continuei correndo meus 2 minutos, meninas, e quando foi em março desse ano, corri minha primeira prova de 5 quilômetros. Então, super legal. Sim, mas tá eu vendo? poderia ter parado ali na comparação. Nunca vou chegar, nunca Deixa vou pra lá. conseguir. Não vou porque é conseguir. entender o seu processo. Sim. Exato. Né? Cada um tem um processo, É. gente. Às vezes, sim, alguns conquistam mais rápido, conseguem chegar no objetivo mais rápido, e você não. E é por isso que é importante, né? A autoanálise, você se entender o seu contexto, a sua história, seu quem tempo. você é, o seu tempo. Assumir a sua história. Eu acho que isso Exato. é uma das grandes coisas da terapia, assim. A pessoa assume a história. A pessoa sabe quem ela é. Aprende, né? Começa a aprender quem ela é, de onde ela veio, as crenças que ela tem. E aí ela pode escolher. Quando a gente tem conhecimento, a gente tem poder de escolha. E o poder de fazer escolhas mais Muito saudáveis. forte isso, né? Agora, às vezes a pessoa faz o que faz, não sabe por quê, não sabe a história dela, só vai fazendo. E aí a qualidade das escolhas tá cada vez menor. Então, quando a gente tem conhecimento, a gente tem poder para fazer escolhas e escolhas mais saudáveis. E a terapia é isso, gente. É se olhar. Dói. Mas também pode ser um processo de transformação muito grande, né? É uma cura, né? Eu tenho uma frase comigo que eu sempre falo assim, e tá tudo bem. Né? Então, assim, se eu não conseguir atingir um objetivo agora, tá tudo bem, depois eu consigo. Né? Se eu não conseguir um emprego X agora,
tá tudo bem, no tempo certo, ou se não for para ser também. É trabalhar a mente, né? Para não chegar a ficar naquela neura de eu tenho que conseguir, eu tenho que não sei o quê, eu tenho. É entender. Eu tenho por quê? Uhum. Qual que é o objetivo desse emprego tão sonhado? É a motivação, né? Que é a ação por trás do motivo, né? Isso. Aliás, ao contrário, o motivo Por trás por da trás ação. da ação, né? Você precisa parar para refletir, tá, eu quero fazer tal coisa, eu quero chegar a tal ponto, mas qual é o motivo? Uhum. Quando eu chegar lá, o que vai beneficiar a minha vida? Como vai impactar a vida de outras pessoas? Exato. Né? Entender Porque a senão ação. é o topo da montanha só pelo topo da montanha. Sim. E aí, quando você chegar lá, você vai fazer o quê? Exato. E aí, conquistei, E que é o aí? que acontece com muita gente. Exatamente. E aí elas acabam entrando em crise, Exato. né? E desenvolvendo vários outros transtornos. Então, por isso que o processo, ele precisa ser vivenciado. Opa, desculpa. E precisa fazer sentido. Senão, quando você alcançar, Perde a graça. Alcancei, pronto. e aí? Perdeu o sentido da vida. Né? Então, já falei, gente, quando eu começo a ler um livro, eu fico nesse livro, né? E eu já falei algumas vezes lá no Instagram desse livro, e eu tô lendo ele, então li 15 páginas e não consigo sair das 15 páginas porque fico pensando sobre. Chama Hábitos Atômicos. E ele fala justamente disso, de quando eu conseguir esse emprego, aí serei feliz. Quando eu viajar para tal lugar, aí eu serei feliz. Quando eu tiver um relacionamento assim, assim, assado, aí eu serei feliz. Quando a gente põe o foco só lá na meta, quando você alcançar a meta, você vai fazer o quê? Sim. E aí você perdeu a alegria de ter vivido o processo. Sim. Né? A gente fala do topo da montanha, né? Da subida, do que você foi desenvolvendo em você, né? Ok, hoje não consegui, mas amanhã eu vou tentar, amanhã eu quero fazer diferente. A caminhada. Trabalhar o olhar, né? Isso, trabalhar o olhar, porque se você olha para o processo, quando você atinge aquilo que você quer, o seu movimento continua. Uhum. Senão é só o objetivo por ele mesmo Então, como é importante, assim, a gente mudar a nossa mentalidade. Eu quero correr 5K, mas eu quero correr e só fazer ali o 5K? Ou eu quero ter um estilo de vida no esporte, de saúde? Isso aconteceu comigo, gente. Fiz a primeira corrida de 5K, tive uma estafa depois, assim, cansei, porque eu só tinha trabalhado que eu ia correr uma corrida de 5K. E aí eu percebi que depois eu não conseguia voltar a correr. E aí eu tenho um amigo que corre também, e ele sempre falando, Ellen, vamos lá, tal. Eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa. E aí eu percebi, eu me preparei só para aquilo, mas não era só aquilo que eu queria. Eu quero ter um estilo de fazer um esporte, porque eu sei o quanto isso me traz benefício mental, né? E pro meu corpo. Então, eu não posso colocar o olho só lá no topo da montanha, porque senão, quando eu chego lá, depois não faz sentido. Sim. Então, é um processo. E a terapia é processo. Terapia é autoconhecimento, é um dia de cada vez. E como você disse, né? Se autoconhecendo, se analisando. Além da terapia, uma rede de apoio, né? Buscar uma rede de apoio. É bem importante também, né, Ellen? Sim, rede de apoio. Não menosprezar o que a outra pessoa está sentindo, né? Isso, a rede de apoio são os amigos, são a família, pessoas que estão próximas de nós e que a gente sente e entende que de fato pode contar com essas pessoas, né? Que a gente de fato se sente confortável com essas pessoas e acolhidos por essas pessoas. Quando a gente tem uma rede de apoio
positiva, a gente tende a lidar melhor também com as nossas questões. Significa que a gente não vai enfrentar, talvez, um quadro de depressão ou ansiedade? Não. Mas a gente tem suporte. Então, às vezes é a família, às vezes não é a família, às vezes é os amigos. Mas é super importante, tem vários estudos que falam sobre a importância das relações. Eu não vou lembrar agora de cabeça, gente, mas tem um estudo, não lembro de qual país que é, mas falando que o tempo de vida aumenta, se eu não me engano, em 25%, algo assim, de pessoas que tinham uma boa rede de apoio. Uma boa rede ali de amigos, de família com quem ela podia contar. Então, isso é muito sério, porque assim, é na relação que a gente cresce. Nos relacionamentos que a gente se desenvolve. Por isso que os relacionamentos, eles têm muito poder, né? Tanto de fazer a gente crescer, como também da gente estacionar. Exato. Então, procurar ter uma rede de apoio que você se sinta acolhido. E que você também seja uma rede de apoio para alguém. Sim, com certeza. Porque esse é o objetivo, né? Você adquirir aquele conhecimento, mas água parada, ela vai acumular sujeira, bicho, né? Então, elas precisam estar corrente. Sim. Né? E você precisa passar, né, esse conhecimento, você precisa colocar ali a luz, né? Para que as pessoas também vejam, né? E entendam. Ser luz na vida de alguém, né? Sim. Ajudar, identificar, falar, olha, você tá precisando de ajuda, você não quer ir sozinha? Eu vou com você, né? Buscar um apoio, buscar não deixar aquela pessoa se entregar de vez, né? Assim, tem que estender a mão. Eu acho que uma das perguntas, que às vezes me perguntam assim, Ellen, o que eu posso falar para uma pessoa que tá passando pela depressão? A primeira pergunta, assim, que eu gosto de compartilhar é: o que você gostaria que eu fizesse por você? Tem algo que eu posso fazer? Porque quando a gente vê alguém que a gente ama sofrendo, a gente quer fazer de tudo, assim. E a gente tem várias ideias. Não, por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Vou te levar em tal lugar. Vamos sair? Vamos passear? Vamos viajar? E às vezes a gente esquece de fazer a pergunta mais importante. Como que você quer ser ajudada? Tem algo que eu posso fazer por você? E às vezes a resposta da pessoa não vai ser bem o que você estava esperando. Mas Às vezes ela nem quer ajuda. Às vezes ela não quer. Ela nem quer. Mas esse cuidado de mostrar interesse, o que você... Tem alguma coisa que eu posso fazer por você? E talvez seja exatamente isso, mostrar para ela que ela precisa de ajuda. E que sozinha ela não consegue. Ou, né? Talvez eu diria que ela pode contar com alguém. Não que ela precisa, mas mostrar que, olha, você tem com quem contar. Se for pra ficar aqui do seu lado. Às vezes a gente quer falar muito, quer várias ideias. Às vezes tem pessoas que só precisam de alguém que fique do lado. Acolher. Ou que ouçam. Porque a gente fala muito. É verdade. E às vezes uma pessoa, ela quer falar, ela quer desabafar. Num processo terapêutico, gente, às vezes demora algumas sessões para a pessoa sair do movimento do desabafo. Às vezes começa assim o processo terapêutico. A pessoa vem desabafar, desabafo, e são várias sessões ela desabafando. Até que a gente consiga, olha, agora a gente vai intervir, agora a gente vai começar a tratar. Porque às vezes não encontrou outro lugar para ser ouvida e precisa desabafar. É muito importante, né? Como que assim, você falou até sobre crença. Como que a espiritualidade pode ajudar uma pessoa que está passando por isso? Tá. A crença que eu falei naquele momento são crenças limitantes, né? São as crenças que a gente tem sobre vida, sobre quem a gente é, sobre o mundo, se você é amada, ou não. Sim. Mas, falando de crenças aí, para a questão espiritual, as práticas de fé podem sim colaborar com o desenvolvimento da pessoa.
Por quê? Geralmente, independente da religião, Uhum. há uma conduta de vida, né? Há um direcionamento de como viver melhor. Há um direcionamento de como cuidar do corpo, por exemplo. Então, as suas práticas de fé podem te auxiliar também a lidar melhor com aquilo com você mesmo. Então, entender na sua fé, como a sua fé olha para as emoções. Uhum. Você se apropria disso, você pode usar isso também. Então, não é excluir as emoções, mas é contribuir. Então, sim, né? A gente tem vários estudos que mostram orações, grupos de compartilhar, que ajudam uma pessoa que está em processo de depressão ou de ansiedade. Uhum. Então é isso, né? Ellen, foi um prazer Obrigada, Ellen, pela sua ter você presença. Eu aqui. que agradeço. Espero que vocês tenham... Espero que tenha esclarecido bastante dúvida, né, de vocês. E o nosso podcast é isso. É para esclarecer, é para ajudar, é para acolher, né? E conte com a gente. Ellen, muito obrigada mesmo pela tua presença, viu? Gente, eu que agradeço. Foi muito legal, gostoso, leve. Sim. Né? Uhum. Eu gosto muito de lugares, de espaços, de grupos que abrem espaço para falar de saúde mental, porque é necessário. É muito importante. Quando a gente tem as emoções equilibradas, Sim. a gente pode ter uma mente mais tranquila, uma mente mais focada. Então, você falou de crença, eu quero retomar já estamos terminando, mas deixa Fique eu à falar um vontade. negócio, tá? Quando a gente abre espaço para falar, a gente tira os mitos de depressão é falta de Deus, depressão é porque você não tem fé, não tem nada a ver. A gente tá falando de doença, de Sim. adoecimento. Uma coisa não exclui a outra, né? A sua prática de fé não exclui que você vá buscar terapia se necessário, vá Sim. buscar um psiquiatra se necessário. São coisas que se complementam, Sim. né? Para quê? Para que você desenvolva, para que você cresça, para que você amadureça. Então, quando eu encontro pessoas que abrem espaço do tempo, né? E de lugares, sejam físicos, sejam na internet, eu gosto muito, assim, eu super apoio, porque a gente precisa compartilhar sobre saúde mental. Tem muitas pessoas que estão adoecendo, pessoas do nosso lado, que lutam internamente, lutam profundamente. Tem até vergonha, né, de falar o que sente. Lutam com a vergonha, lutam com a insegurança e não tem com quem compartilhar. E às vezes é num podcast que ele olha e fala: Se identifica. eu vou buscar ajuda. Então, se for muito difícil buscar ajuda direto com um profissional, busca um amigo primeiro. Tem alguém ali que você pode contar e falar: você vai comigo? Você marca comigo um psicólogo ou você marca comigo um psiquiatra? Mas se cuidem. Olhar para dentro é o melhor que a gente pode fazer por nós. A gente quer muitas coisas, né? Trabalhar, viagem, família, isso é maravilhoso e a gente tem que buscar mesmo, mas tudo isso só vai ser pleno e bom se a gente olhar para dentro, para que a gente possa desfrutar. Então, meninas, eu agradeço muito a oportunidade, o convite, prazer foi nosso. Todo nosso. né? E que nessa mesa aqui continue tendo muitos desse compartilhar, Sim. né? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas podem ser alcançadas com isso. Com certeza. Ellen, deixa o seu Instagram, né, o seu contato, quem quiser te procurar, quiser procurar para fazer terapia, Sim. acompanhar o seu trabalho, Uhum. deixa pra gente, pros nossos convidados. Eu tô no Instagram, @minhapsico. Bem simples, fácil, Minha Psico. E lá tem os meus contatos, eu atendo online, então
São Paulo e o mundo, onde Brasil for, todo, onde online, pegar um né? sinal de Sim. internet, né? a gente atende e tenho compartilhado um pouco lá do que é a rotina da clínica, dos atendimentos, os insights, né, que a gente vai tendo, que é o que constrói a gente como ser humano e a gente como profissional também. Ellen, muito obrigada pela tua presença novamente, que você continue aí com seus atendimentos, ajudando, compartilhando conhecimento com as pessoas, tá? E vocês, gente, compartilha nosso canal aí com seus amigos, ativa o sininho, se inscreve, tá bom? E até a próxima. Um beijo. Lembrando, pessoal, que o Lilás Podcast só foi possível através do nosso patrocínio, Men Energy, que é uma empresa que te ajuda a economizar até 30% do custo de energia. E você pode entrar em contato com o Rafael, a descrição vai estar aqui no link para vocês. E é isso.